Waymaker, miracle worker, promise keeper. Waymaker, miracle worker, promise keeper. Vamos chegando, pessoal. There is who you are. Estamos chegando, pessoal. Venham todos. Mande um oi pra nós. Tá muito alto aqui. Que da hora, tá? Vou pegar a moto. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Olha quem está aqui comigo. Olha quem está aqui comigo. Nossa, tô branquinha. Você tá linda, maravilhosa. Sempre. Ó. Olha. Ai. Estamos aí, pessoal. Bom dia. Sejam bem-vindos a todos, a todas. Olha quem está aqui comigo, pessoal. Olha quem está aqui comigo. Pessoal, bom dia. Oi Su, oi Dutra, família da Lorca, família Raco, minha sogra, todo mundo aqui. Essa música, o nome dela é Waymaker. Essa é uma das músicas que marcou bastante o tempo que a gente estava na Alemanha, quando a gente estava em Eschborn. Eschborn é uma cidade perto de Frankfurt. E aí... Compraram uma Kombi, Ivana? Kombi nova? Meu Deus, que Kombi maravilhosa. Manda ela pro Brasil que a gente vai vender ela por 100 mil reais aqui no Brasil. Aquela Kombi ali vale no Brasil 100 mil reais. Uma Kombi histórica. Pessoal, hoje estou aqui com a Aline e a gente quer... Ah, sério? Aqui é a live do almoço, entendeu? Tipo o programa do Alborguete, só que aqui as novas são boas. E hoje a gente vai falar sobre 6 atitudes em tempos de crise. Eu duvido que em algum momento você não passou por uma pressão que você deve ter passado assim, tipo, sendo testado mesmo na sua paciência, na sua fé. Semana passada aqui a gente teve um episódio aqui onde, aqui no meio da live ali, nesse fora, eu saí fora e tal. E tem todo um contexto por trás, mas o fato é que no dia seguinte... Semana retrasada. Retrasado. No dia seguinte eu recebi uma notícia que na verdade está sendo um aprendizado muito grande para mim, para a Aline, e aí está sendo muito bom, mas o fato é que todos nós estamos expostos a tempos difíceis. Você deve estar passando por tempos difíceis. Ontem ainda vi uma empresária aqui
de Santa Felicidade, onde ela chorava pelo fato de ela ter 3 lojas de calçados e a prefeitura chegar e simplesmente mandar ela baixar inclusive a vitrine. Coisas loucas estão acontecendo. Com certeza, se você é dono de restaurante, você está sofrendo muito. Se você é dono de loja, você está sofrendo muito. Se você é pastor de igreja, eu nem vou falar nada, porque, o que falar, né? Igrejas grandes, problemas são grandes. Igrejas pequenas, os mesmos problemas são pequenos. Mas o fato é que existem pastores que estão sendo apertados, existem igrejas enormes aqui de Curitiba que estão mandando os seus pastores trabalhar. Olha que interessante, hein? Estão mandando os pastores ir trabalhar, porque as coisas não estão fechando, as contas não estão fechando. A receita caiu 70%, alguns lugares chegou a 90%, e no final é aquela história: a igreja não era de ninguém, mas quando tiver algum dano, algum prejuízo, pastor, cuida lá, tá? Você que tem que cuidar lá. E é impressionante isso. Eu quero incentivar você. Se você é parte de uma comunidade, se você é parte de uma igreja, ampare o seu pastor. Eis aqui um pastor falando de coração. Esse mês, só esse mês, do meu bolsinho estão saindo R$6.000 para fazer a roda continuar girando, para fazer com que uma live chegue na sua casa. R$6.000. Se a gente fosse capitalista, a gente já teria parado faz tempo. Mas como a gente sabe que uma palavra, um testemunho, uma transformação não tem preço, de tamanho valor que é isso, então 6.000 é nada. A gente paga com gozo, com alegria, porque na verdade é para isso que Jesus deu esse dinheiro para nós. Mas eu sei de muitos pastores que estão portas fechadas, aluguel atrasado, pessoas que precisam quarta-feira, no domingo, precisam dar uma palavra e às vezes não tem palavra, não sai nada, sai choro, sai crise, sai angústia, sai revolta, sai tristeza. E no fundo eu quero dizer assim, se você congrega em algum lugar, ampare o seu pastor. Leva um bolo. Se você não tem dinheiro, leva um bolo. Se você não tem bolo, leva uma flor. No caminho, não tem flor, arranca a flor no caminho. Não, tem flor. Sai na rua, tem flor. Arranca umas flores, leva para o seu pastor e entrega uma oração por ele, para ele. Fale: pastor, eu vim aqui orar por você. Pastor, vai ficar bem. Pastor, eu só vim lembrar que você está fazendo a coisa certa. Os tempos talvez são errados, mas a coisa está muito certa, continue fazendo. Então, eu vou pedir para a Aline trazer um código de hoje, uma senha para nós. Ela vai falar de Mateus o quê? Mateus 6. Mateus 6, qual? Acho que eu vou começar... 22? 622, Mateus 622, 622 é o código de hoje, tá? 622, para você lembrar. Mateus, primeiro livro, Mateus 622, tá bom? Então vai lá. Então a Bíblia fala assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon aqui, o Cal vai explicar depois melhor. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que é a vez de comer ou pelo que é a vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com um dos seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estrutura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou beberemos, ou que vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça,
e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Eu estava lendo esse texto porque domingo o Juliano, ele estava no nosso culto da família aqui em Curitiba, na Igreja no Cinema, e ele solicitou que a gente estivesse lendo esse texto. E algumas coisas me saltaram aos olhos, e uma delas é que quando ele fala dos olhos, né, ele fala que que os olhos são a candeia do corpo. Então, se o teu olho for luz, todo o teu corpo será luz. E o interessante sobre isso é que depois de afirmar isso, ele fala sobre dois senhores. E daí eu fiquei pensando o que isso tem a ver com dois senhores, né? O que os nossos olhos têm a ver com dois senhores? E aí ele fala que ele dá exemplo de para onde nós devemos olhar. Então ele faz esse discurso e daí ele fala assim: olhai para duas coisas, ele fala. E ele fala: olhai para as aves do céu e olhai para os lírios do campo. Então ele está falando do nosso olho ser bom e ele está falando para onde nós devemos olhar. E ele está falando: olhai para as aves do céu. E o que você é para observar nessas aves? Que elas não semeiam, elas não cegam, não ajuntam em celeiros e o Pai Celestial as alimenta. Então o que ele está falando aqui para nós? Você que tem os olhos bons, olhe para o provedor, olhe quem alimenta as aves e tenha consciência de que isso é para você também, e muito mais você. Daí ele compara, né? Se ele faz isso com as aves, muito mais você. E aí a segunda coisa que ele fala pra gente olhar é para olhar para o lírio. E ele fala, né, que nem Salomão, com todo o dinheiro que ele tinha, ele conseguiria se vestir dessa maneira, como o lírio se veste, né? E aí ele fala sobre... E daí eu fiquei pensando, mas então, o que são esses dois senhores, né? Por que ele fala sobre dois senhores e os olhos? Então, ou a gente tem a Deus como Senhor, ou a gente serve a Deus e olha para o provedor e olha para a provisão que Ele traz para nós. Ou a gente olha para as coisas que as pessoas que não conhecem a Deus olham. E para que elas olham? Aqui, ó. Não andeis inquietos dizendo que comeremos ou que beberemos, que vestiremos. As pessoas que têm essa postura, a Bíblia fala que elas servem a mamão. Por quê? Porque elas estão olhando para a necessidade, elas não estão olhando para o provedor. E é ali que eu vejo que quando nós começamos a olhar para essas coisas, olhando para a falta, a gente já não está reconhecendo um provedor. Mas o provedor, a Bíblia diz, se você olhar para o lírio e para a ave, é esse que está sustentando e muito mais você. Então eu acredito para esse tempo, o que Deus fala para nós é a importância de nós olharmos para o lugar certo, para olharmos para o provedor e não olhar para a sua falta, não olhar para a sua necessidade hoje. Continue olhando para o provedor, continue olhando para aquele que tem sustentado as aves, continue olhando para quem tem vestido os lírios. Para nós muitas vezes é uma coisa da natureza, a gente fala, né? É uma coisa já natural que acontece. A natureza é assim. Os animais têm um instinto, eles conseguem aí se virar com a semente. Mas aqui a palavra diz que quem está sustentando eles é o Pai. Então, as coisas às vezes que parecem muito normais para nós são sobrenatural, são o cuidado de Deus. E é para essas coisas que a gente precisa olhar. Se você hoje está tendo dificuldade financeira, se está tendo esse olhar de falta, olhe para aquilo que a Bíblia diz, olhe para os lírios, olhe para as aves, e ali você vai ter certeza de que o teu provedor está presente, que ele não se ausentou, né? E daí ele fecha o versículo falando: não vos aquieteis com isso. E aí ele dá a dica da gente buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Todas essas quais? As pessoas pensam assim: é o carro próprio, aí as pessoas inventam muita coisa em cima disso, né? Mas aqui as coisas essenciais que ele está falando é comida, é bebida e é o que vestir, né?
E ali diz assim, né? De certo, vosso Pai Celestial, ali no 32, bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Então, se Ele sabe o que você precisa, não olhe para a falta, né? Continue olhando para o provedor. É isso que Deus falou bastante comigo, porque os olhos, eles são a candeia do corpo, independente se eles te iluminam pro bem ou pro mal, né? E aí ele fala, né? Mas se os teus olhos forem maus, se portanto a luz que é em ti, que luz que é essa que é em ti? São os olhos. O olho é a candeia do corpo. São trevas, quão grandes trevas serão? Então, se você olhar para Mamon, se você não servir a Deus e olhar para a provisão, você vai servir a Mamon. Isso é consequência, não tem como fugir disso. Porque só tem 2 senhores, a Bíblia diz. Então não vai ter outra opção para você. Ou você vai servir a Deus em seu reino, ou você vai servir a Mamon. E o Mamon é aquele que vai trazer escravidão e é aquele que vai trazer grandes trevas para você, porque quanto mais necessidade você olhar, mais você vai ter. Quanto mais coisas que você acha que você precisa, que assim, na tua mentalidade que você precisa ter, mais coisas você vai ficar querendo ter, né? E isso não tem fim, né? Aquela alma insaciável, né? Mas quando você olha para o teu provedor e você busca em primeiro lugar esse reino dele, todas as coisas que você não precisa daí ficar andando ansioso, isso vai ser acrescentado. Então, o que você quer? Você quer que a comida, a bebida e o vestuário sejam acrescentados na tua vida? Ou você quer viver escravizado por isso e correndo atrás dessas coisas, né? Eu acho que a nossa vida ela é muito mais sublime do que ficar correndo atrás de coisa. E esse versículo é muito chave para libertar a gente disso, né? Para não fazer a gente correr atrás do vento, né? E antes dessa parte aqui ele fala sobre esse tesouro incorruptível, né? Não ajunteis tesouros na terra onde a traça e a ferrugem consomem. Então, bebida, comida e vestuário é uma coisa que vai acabar aqui, vai ficar por aqui. Mas o reino de Deus e a sua justiça, ela é para sempre, ela é eterna, né? Então, a provisão de Deus, ela é eterna. Então, para isso que a Bíblia nos convida a estarmos olhando nesse momento, nesse tempo, para que a gente não seja influenciado a servir outro Senhor, a não ser a esse Pai, né? Pai Celestial que a gente tem. Então é isso, pessoal, que eu queria passar para vocês nessa manhã, a dica do Juliano. E a gente quer falar hoje sobre 6 atitudes em tempo de crise, aqui em casa. Um tema bem legal, né? Pra gente estar tratando. E o Cal vai falar 3. Na verdade, eu fui falar 3, o Cal já tinha roubado as minhas. Acho que a gente tinha as mesmas. Acho que ela aprendeu. 3. Acho que ela aprendeu com alguém. O Cal aprendeu comigo, óbvio. Muito bom, que palavra maravilhosa. Com certeza a gente precisa claramente entender. A gente vai falar sobre isso hoje, sobre onde repousar os nossos olhos e aonde depositar nossa confiança. Tudo isso é muito mágico, colorido, e com certeza eu podia falar assim 80 versículos bíblicos aqui, mas como eu sei que o versículo bíblico ele é um pouco distante, nós queremos falar basicamente sobre ações práticas, atitudes práticas em tempos de crise que a gente tem aqui em casa. Obviamente que aqui em casa, cada endereço, a crise muda, mas a reação às crises são sempre as mesmas. Ou é iminência de divórcio, ou é agressão verbal, ou é depressão, é ansiedade. Isso vai abatendo a gente. A crise é diferente, mas normalmente as nossas reações são as mesmas. Então, antes de começar os 6 atitudes, eu quero primeiro lembrar que normalmente a mãe de toda crise é financeira. Obviamente que tem um é de saúde, o outro, mas existe uma crise em comum social que é financeira. Quando tudo vai muito bem, as coisas começam a piorar quando o dinheiro começa a faltar. E as pessoas, no final das contas, elas pensam que a solução para tudo é dinheiro. Então existe uma mentira social que diz, cara, se eu tivesse dinheiro eu não teria isso. Não, você teria outros problemas. Teria bem mais às vezes, né? Você teria mais às vezes. Talvez problemas maiores, essa é a verdade. Mas o fato é que todos nós,
95% da população tem problemas financeiros. 60% tem endividamento. Então não tem como você ter um coração em paz quando na verdade as suas finanças estão conturbadas. Então, antes de tudo, para começar a nossa conversa aqui, eu quero te dar uma sugestão: feche seus ralos financeiros. Tudo que a gente vai falar aqui, leve em consideração que você já fechou seus ralos financeiros. Existem pelo menos 3 ralos financeiros. O primeiro, comer fora. Eu sei que você gosta de comer fora porque quando você come fora você se sente importante. Mas eu quero te dizer que a tua importância não está em poder ou não comer fora. Eu me lembro de algum vizinho que eu tinha que ele falava assim: meu Deus, e chegou a Páscoa e naquela vez a gente não pôde comer fora como a gente sempre fez. Ou seja, ele estava mais se sentindo humilhado pela circunstância do que propriamente pela clareza que era: hoje não vai dar para comer fora. Qual que é o problema de não comer fora? Mas o fato é que uma das coisas que a cultura colocou na gente é que comer fora é uma coisa assim muito status e cool, que legal. Só que na verdade a gente perdeu a capacidade de valorizar comer em casa, o quanto realmente importa comer em casa. Então, quando você vai comer fora, entenda, em uma sentada você está deixando 200, 300 reais numa mesa onde você talvez comeu até sem fome algumas vezes. 300 reais, se você colocar na ponta do lápis, você compra pelo menos 6 cestas básicas. Uma cesta básica sustenta talvez uma família por 15 dias. Então a gente está falando de 15 dias vezes 6. A gente está falando de pelo menos 90 dias, onde pelo menos 6 famílias podiam estar por 90 dias ter comida em casa. Obviamente 15 cada uma. Então, às vezes é muito distante a realidade do que a gente está fazendo, mas a gente não percebe. Por quê? Porque tem dinheiro. Você percebe só o quanto que você gastava demais o dia que você não tem dinheiro. Quando você tem dinheiro, você vai pagando. Deu 400 reais, então tá aqui, ó, eu tenho. Então você nunca vê problema em pagar muito numa refeição quando você tem dinheiro. Você percebe o quanto você pagava demais quando você não tem. Então, não espere não ter para perceber o quanto não é justo gastar tanto dinheiro à toa, tá? Na cultura alemã, não faz sentido comer fora se a data não é especial. Você vai perceber que numa cultura alemã não é normal o alemão ir no restaurante. Não é normal. Eles não vão assim todo dia no fast food, no restaurante. Por quê? Porque para eles, primeiro, a comida em casa tem muito valor. Segundo, eles não entendem. Não é, mas por que comer fora? Tem comida em casa. Para eles é uma lógica assim, tem comida em casa. Segunda, pagar contas atrasadas. Aí você fala assim: não, mas é só 13 reais. Não, foi só 15 reais de juro. Tá, mas foi 15 de uma conta. De repente você tem mais 3 contas, já foi 45, que já é meio tanque de gasolina, que talvez já podia te dar transporte por uma semana de deslocamento. E você deixou por conta de uma falta de planejamento e você não percebe. Mas a soma dessas contas atrasadas faz com que você fique menos rico, que você tenha menos poder de compra, tá? E terceiro, não deixe para comprar as coisas quando você precisa. As pessoas têm um mau hábito de precisar uma coisa. Preciso de um tênis, aí você vai lá comprar um tênis. Quando você precisa, você paga aquilo que você não pagaria se você não precisasse. Então, não compre as coisas quando você precisa, se anteceda. Perceba assim: eu tenho 2 tênis de corrida. Um tênis já soltou um pedaço da borracha da sola. Dá para correr ainda? Dá, mas eu já preciso ligar o meu radar e falar assim: o dia que eu encontrar um tênis abaixo de 200 reais, porque o meu tênis custa 300 reais. Então, para mim, a virtude é comprar o mesmo tênis de 300 numa promoção de 200. Por quê? Porque a moda é pagar menos e nunca saiu da moda. É interessante que as pessoas pobres, ou as pessoas com menos poder aquisitivo, porque pobreza é relativa nesse ponto, elas sempre pensam que o rico, ele é rico gastando como rico. Só que ninguém fica rico gastando como rico. Você vai perceber que o rico tem roupa de marca, óculos de marca, jaqueta de marca, só que essas marcas eles nunca compram aonde o pobre às vezes pensa que ele comprou. Eles não compram no shopping em Curitiba, eles não compram no shopping em Iguatemi, eles não compram, eles compram onde? Eles compram quando eles vão para Orlando, quando eles vão para Miami,
quando eles fazem uma escala, eles não pagam o absurdo que é algumas coisas quando entram no país. Eu tenho um amigo, Mish, lá de Los Angeles, que ele gosta muito de comprar. Quando ele vai viajar para pregar, ele sempre traz uma coisa ou outra. Ele falou, Cal, no Brasil eu não levo nada, porque eu passo na frente das vitrines e o tênis que é $20, 25, $30, ele olha na vitrine a R$300. Então para ele, de 30 para 300, ele já fica chocado que para ele R$300 é $300. É como se fosse $300. Daí ele olha e fala, nossa, mas as pessoas elas compram esse tênis, mas elas não podem comprar esse tênis. E ele acha um absurdo. Por quê? Porque nos Estados Unidos as pessoas usam as coisas por necessidade. Ah, eu preciso de um tênis, então eu vou lá e compro um tênis. Só que só tem aquela marca, aquela marca, aquela marca. Todas essas marcas no Brasil já é marca, mas lá é só mais uma marca. Aqui no Brasil as pessoas não usam o tênis porque precisam do tênis, usam o tênis porque precisam do status daquele tênis. Então de repente você começa a ter tanta marca que você se sente poderoso ao vestir um óculos da Ray-Ban. E na verdade, assim, óculos da Ray-Ban é bacana, é legal, mas precisa ser um normal para você. Tão normal como se não fosse da Ray-Ban. Se é da Ray-Ban tá bom, mas se não for da Ray-Ban tá ótimo também, qual o problema? Não seja refém desse consumismo. Então, compre quando não precisa. Compre quando não precisa. Normalmente mudança de estação. Compre no inverno que você... Compre no verão o que você vai usar no inverno e compre no inverno o que provavelmente você vai querer usar no próximo verão, beleza? Então a Aline vai começar aqui falando do primeiro atitude em tempos de crise. Em tempos de crise, o primeiro tópico é saia do isolamento. E eu tinha pensado sobre justamente a vulnerabilidade, né? Que é uma palavra que tem se falado muito. E encontre um par de orelhas prestando contas e orando juntos, né? Então, em tempos de crise, um dos cenários possíveis é que a pessoa ela vai se fechar e ela vai achar que só ela está passando por isso ou só ela está pensando assim. Mas em tempos de crise é ao contrário, né? Ache ouvidos que... tempos de crise, você está falando não só de pandemia, qualquer, né? Qualquer crise, mas casamento, financeiro, um filho drogado em casa. Que eu até estava comentando com uma amiga minha esses dias e ela estava compartilhando um problema e eu falei assim, comigo também foi assim, e dei alguns exemplos, né? E ela falou assim, nossa, pela cara de vocês achei que não acontecia com vocês e tal. Então um dos sintomas quando a gente está passando por alguma crise é a gente achar que só nós passamos por isso, e quanto mais rápido você abrir, eu acredito menos grande, menos maior, menor, obrigada, menor vai ficar a fortaleza daquilo, né? Porque a força do pecado é o quê? A lei. E o que a lei quer dizer? A lei quer que você não abra nada para dizer que você não tem problema. E é o contrário. Quanto mais rápido você abrir, menos o muro vai crescer, menos a fortaleza vai aumentar e você vai ter menos dificuldade para vencer aquilo. Então, na verdade, é você usufruir do reino de Deus, do corpo de Cristo, aquilo que Deus pensou para nós como corpo de Cristo, justamente isso, né? E é interessante porque, na verdade, são dois extremos. Eu não quero que ninguém fique sabendo é um extremo e eu saio contando para todo mundo é outro extremo. E as pessoas falam, por que as coisas ruins não colocam na rede social? Porque não faz sentido colocar coisa ruim na rede social. Não faz sentido. Você não se alegra com quem está passando por problemas. Então, isso afeta o coração. E é interessante que a Bíblia diz que da boca o homem alimenta o seu ventre. Olha que interessante. Então, das palavras que você fala, você se alimenta. Por que você não crê que das palavras que você fala, você desintoxica, você vomita do seu ventre? Existem algumas indigestões humanas que a gente traz para dentro da alma, para dentro do coração, para dentro do corpo, que na verdade a gente só consegue se libertar falando. Entenda, quando você fala, você tira do teu ventre aquilo que te oprime, aquilo que te angustia, aquilo que... E aí você fala assim, nossa, eu só precisava ter falado. Claro, isso é uma lógica, isso é fantástico. A palavra é uma substância que está dentro de você, você precisa trazer para fora. Então, encontre uma pessoa, um mentor. Encontre, claro, se você tem um problema
Se eu tenho problema com o meu carro, eu não vou para o professor da minha filha falar com ele. Não, porque ele não tem nada a ver com o assunto. Então procure dentro daquele assunto, seja matrimônio, seja ministério, seja carreira. Encontre um referencial, uma pessoa e fala assim: ei, você pode me receber hoje? Aí a pergunta é: mas para quê? Não, só para me ouvir. E aí você chega, senta diante dessa pessoa e fala: eu preciso falar. Eu estou passando por isso, estou passando por isso, estou passando por isso. E no final essa pessoa talvez nem sabe o que falar para você. Aí ela não precisa falar nada. Você só pergunta: você pode orar por mim? Existe poder nesse momento, existe poder nessa oração. Existe o poder daquilo que foi feito ali, 2 ou mais. Você está com 2 ou mais, você está dizendo assim: ei, eu preciso derramar isso num lugar certo. Beleza? Então saia do isolamento. Não se isole. Tempos de crise, nossa intuição é isolar. Número 2. Número 2 é adormeça seus planos. Não tome nenhuma decisão. Parece ser um pouquinho radical falar isso, mas o que eu entendo é quando a gente está em um lugar de crise, a gente está num lugar de pressão, a gente está num lugar onde a gente tem a tendência a jogar tudo para cima e falar assim: então já era, então tudo tá ruim, então... E você começa a querer deletar os seus sonhos e querer excluir o mais rápido possível porque você acredita que isso está gerando peso para você. Mas, na verdade, a palavra adormeça os seus sonhos é deixar eles num campo onde eles não morrem, mas, ao mesmo tempo, eles ainda estão ali prontos para florescer. Então, o meu sogro, ele falava uma frase muito sábia, que eu e o Carl, a gente quis falar isso juntos ao mesmo tempo, que é: quando você não sabe o que você é para fazer, não faça, né? Não sabe o que você tem que fazer, não faça. Porque muitas vezes na crise a gente tem uma pressão para tomar uma atitude, e aí muitas vezes essa atitude vai ser impensada, a gente não tá com muito tempo para pensar porque a gente tá em crise, a gente não tá com muita, né, vamos dizer, paciência para pensar, a gente só quer se livrar muitas vezes da situação, né? Então adormeça seus planos, no sentido de deixar eles ali e esperar esse momento de turbulência passar, né? Eu me lembro um dia que eu tinha uma empresa, e aí eu fui no meu contador, e eu estava extremamente aborrecido. E eu estava tão aborrecido que eu não queria mais nem pisar para dentro dessa empresa. E ele me convenceu a adormecer a empresa. Eu não sabia que dentro de um sistema contábil existe uma maneira de você adormecer uma empresa. Ou seja, você não declara falência, você não vai à falência, mas você também consegue conter todos os impostos, você consegue conter as despesas. E na vida isso é assim. Por quê? Porque fortes emoções interferem nos pensamentos. Então o plano que você sonhava, de repente se torna sua frustração. E aí você projeta no sonho uma frustração e fala: não quero mais, não quero mais. Ali você se torna refém da sua declaração. Por quê? Porque na verdade você queria. Sabe o divórcio? O divórcio acontece isso. Você declara o que você não queria. Fala: então não quero mais. E no final o divórcio ele é mais uma questão de ego, porque você falou, agora você tem que fazer, do que realmente aquilo que você gostaria de fazer. Então, em primeiro lugar, não tome nenhuma decisão. Em espanhol a gente aprendeu um princípio que marcou minha vida: para saltar se necessita bajar. Para saltar você precisa baixar. Ninguém consegue saltar com os 2 joelhos estendidos. Todo salto existe um caminho para baixo. Quer subir? Desce. Então entenda que tomar uma decisão é subida. Então quando você estiver em tempos de crise, não suba, desce. Decisão é subida. Não tomar decisão é descer. E as pessoas vão te cobrar: ué, mas você não falou que ia, você não falou que tem, você não falou que faz. E você vai falar: faço, mas ainda não. Tenho, mas ainda não. Posso, mas ainda não. Porque o ainda não, ele faz você discernir o que era o quê, aonde que estava o ponto da questão. E aí depois você vai perceber que, nossa, passou a turbulência e a gente continua pescando, né? Não é por causa da tempestade que eu desisto da pescaria, entenda isso. Você não consegue pescar em tempos de tempestade, mas a questão é separar a tempestade da pescaria. Passou a tempestade, volta a fazer aquilo que você estava fazendo, porque o problema não era a pesca, o problema era a tempestade. Boa, né? Tá bom? Número 3 é simplifique o seu estilo de vida e invista tempo em você.
Isso tá mais ou menos ligado com o 4 já, né, que a gente queria falar. É. Mas você pode falar um pouco sobre isso. Simplificar o estilo de vida significa o seguinte, um dos pensadores da humanidade, que era artista, ele falou assim, simplicidade é o mais alto grau de sofisticação. Existe uma vida sofisticada, existe uma vida simples. Eu descobri ao longo da vida que ser rico dá um trabalho danado. Quando você ser rico, se você for rico um dia, você vai descobrir o quão trabalhoso é ser rico. Porque tudo precisa de segurança, tudo precisa de seguro, tudo precisa de imposto, tudo precisa de funcionário, tudo precisa disso e precisa daquilo. No final, você está aborrecido porque, na verdade, a gestão das coisas te toma mais energia e tempo do que o desfrute de tudo que você tem. E aí o equilíbrio é importante entre você desfrutar e administrar. Se você administra e isso tira o prazer de você desfrutar, você devia diminuir então o lucro, diminuir o volume. Então, o que eu entendo disso? Investir tempo em você é a primeira coisa que você pode fazer quando estiver em crise. Por quê? Porque em crise normalmente sobra tempo. O cara está falido, está desempregado, ele está em casa. O cara está, sei lá, doente, ele está em casa. O cara sofreu um acidente, quebrou as pernas, ele vai estar em casa. Então não entenda a casa como um castigo, entenda a casa como um privilégio. Quando a gente trabalha de sol a sol, eu me lembro que eu saía às 6 da manhã de casa e voltava às 11 da noite, porque daí no meio disso eu dava estágio de natação, daí eu ia para a faculdade de noite, tinha que fazer trabalho Aí eu queria tempo para mim. Aí você nunca tem tempo. O dia que você ganha o desemprego, você chega em casa, tem tempo e agora você começa a se sentir culpado de estar em casa. Ué, mas quando você trabalhava, não era tempo que você queria? Então entenda que enquanto você trabalha, você não tem tempo. O dia que você está desempregado, primeiro entenda, eu tenho o privilégio de ter tempo, então assuma o tempo. Vá correr 10 horas da manhã, 3 horas da tarde, no meio da semana, vai na praia. No meio-dia, vai no parque mais popular da tua cidade. Por quê? Porque as pessoas vão olhar e falar assim, nossa, tá com a vida ganha. Mal saber ele que você acabou de perder o emprego. Olha que interessante. Desempregado você pode ter a vida de quem tem a vida ganha. Só que você aguenta por muito tempo ter essa vida? Não. Quem tem a vida ganha aguenta. Quem não tem, não aguenta. Então entenda o tempo de você entrar nesse lugar onde você, em vez de ser um castigo, é um privilégio. Invista tempo em você. Quando eu falo invista tempo em você, aquela 1 hora de YouTube que você não podia assistir antes, assista. Invista na sua mente, invista no seu intelecto, invista no seu estudo, passe tempo assistindo cursos online, invista tempo falando assim, será que eu estou numa profissão certa? Será que eu estudei a coisa certa? Conheça um novo campo de inteligência. Invista tempo em você que você não tinha antes você não podia ter tempo. Então, simplificar o estilo de vida é você diminuir o ritmo, diminuir talvez o que você fazia de carro, vá de bicicleta, o que você sempre fazia o delivery, você sempre pedia pelo telefone, agora você vai até o balcão retirar, simplifique, comece a perceber, não, esse é o momento da baixa, se é o momento da baixa, então eu preciso tirar toda a sofisticação, todos os confortos, os facilities que eu tinha e agora eu preciso trazer para a simplicidade, eu vou de a pé, eu lavo aqui em casa mesmo, eu mesmo limpo a casa. Nossa, você está tendo que limpar a casa? Ué, a humanidade inteira limpa a casa. É no Brasil que a gente tem o luxo de ter uma empregada, mas no resto dos países desenvolvidos você vai ver que quem limpa a casa é quem mora nela. Isso é uma coisa óbvia, lógica. Então simplificar a vida é você pegar atalhos, e atalhos no sentido assim, toda aquela roda que você tinha que girar de um custo de vida que custava 15 mil reais, reduz para 6. Reduz. Tem 3 carros? Vende um. Teus filhos estão numa escola com a mensalidade muito alta? Vai para a escola pública. Por quê? Porque agora você tem tempo para acompanhar a escola. Então você vai ser presente na escola. Uma coisa é você depositar teus filhos numa escola pública e passar a vida trabalhando. Outra coisa é você passar a vida presente nos seus filhos, conversando com a professora, indo no conselho de pais e professores, engajado nas atividades da escola, só que você reduziu, você simplificou a vida, deixa a vida simples, mais leve, cozinhe mais em casa. Isso aí. O número 4 é faça mais churrasco. Ela aprendeu comigo.
Eu ia falar esse antes e ele escreveu. Malandra. Faça mais churrasco. Ué, eu tava junto vivendo isso, então. Nos dias que a gente tinha menos dinheiro no cartão, era o dia que o Carlos inventava de fazer um churrasco do nada, assim. Eu pensava assim, é louco, né? Tipo, a hora que tem, não, né? Tipo, agora que não tem, ele vai lá. E ainda ele resolvia pagar pra todo mundo, né? Só que aquilo fazia um bem coletivo tão grande que a força que a gente ganhava daí no momento de fraqueza, a força que a gente ganhava no momento de crise, era justamente não perder as pessoas, né? E o que acontece? Quando você está em um momento de crise, um momento de falta financeira, né? Um momento de... A gente quer reduzir, só que a gente não percebe que a gente está reduzindo muitas vezes o contato com as pessoas. E aí a gente entra em isolamento, que era um dos temas ali do começo. E era engraçado porque a gente juntava um monte de gente quebrada na garagem. Um tava devendo 1 milhão no banco. O outro tinha sido levado um calote de 1 milhão. O outro tinha quase morrido não sei aonde. O outro tava, né? E aí a gente juntava todos os pedaços. E a gente tinha sido furtado 60 mil reais que não pagaram pra nós. Daí a gente juntava todos os pedaços ali na garagem e começava a celebrar o quê? Mas daí você pensa, mas tem o que celebrar, né? E aí é justamente de novo, olhai pro lírio, olhai para quem sustenta, olhai para as aves do céu. E aí você come aquele churrasco celebrando a fraqueza que você está passando, né? Isso que é o legal, né? Quando a Bíblia fala assim, tende motivo de grande alegria passar-lhes por tribulação, essa é a palavra, né? Como que você consegue passar por tribulação e alegria, né? E uma das chaves é você não estar sozinho, né? É você usar o dinheiro que você tem para, no momento de fraqueza, fortalecer os outros também que estão à tua volta. Isso gera uma sinergia, isso gera um ânimo. Você pensa assim, cara, eu tô vivo ainda, entendeu? Tipo, eu ainda tenho muita coisa para celebrar. Não é o momento de baixa que vai deixar eu me deixar de poder enxergar aquilo que tem ainda, né? É interessante que fazer churrasco, eu resumo, reúne a igreja na sua casa. E talvez você vai falar, mas eu não tenho igreja. Esse é o problema da tua crise, provavelmente. Quando você chegar nesse ponto, você vai perceber que quem realmente você precisava não existe. Por quê? Porque em tempos de crise, normalmente os amigos somem junto com a crise. Quando você tem muito dinheiro, você tem muito amigo. Isso é popular, isso é normal. Mas quando você não tem nada, sobra quem? Essa é a tua vida de verdade. Então quando a gente fala faça mais churrasco, é entendendo o seguinte, o churrasco pode ser de linguicinha, Asinha. Churrasco pode ser de asinha, de frango, a gente adora aquela asinha da Copacol que vem com mostarda dentro. Mas assim, churrasco você pode fazer de 30 a 300 reais um churrasco. Mas por que um churrasco, Cal? Porque uma refeição dura 1 hora, mas um churrasco chega a durar 3 horas. Se uma ceia dura 1 hora, então é 3 ceias em uma. É a capacidade de você passar tempo conectado, passar tempo entrando em assuntos. Geralmente no final das 3 horas que aparecem os assuntos Isso. mais... Aí ninguém quer ir embora. E aí, 1 hora da manhã entram os assuntos bons. É aquele campo neutro onde as pessoas elas começam a pôr pra fora e falam, opa, ó, identifiquei ele, ó, ela me ajudou, ela tá passando pelas mesmas coisas que eu. Então faça mais churrasco, por quê? Porque com 100 reais você faz um churrasco para 5 pessoas, para 10 pessoas eu já cheguei a fazer. Esses dias eu peguei um amigo e falei, cara, você já imaginou que a gente entrou dentro do mercado, comprou a carne que a gente queria, comprou a cerveja que a gente queria, comprou o vinho que a gente queria, comprou o suco natural que a gente queria, custou 120 reais para cada um. 120 reais eu não consigo comer com a minha família em algum restaurante hoje. E a gente vai ter a tarde inteira de um domingo com sobremesa, com sorvete, e você olha e fala, meu Deus, e como que a gente é caninha, mão de vaca, que a gente olha e fala, meu Deus, ó pessoal, deu 20 reais para cada um. Nossa, mas a gente ia gastar aquilo sozinho em família. Então, defina quanto vale as tuas relações e comece a gastar o teu dinheiro coletivamente. Aquilo que... Porque é muito interessante, aquilo que o cinema, por exemplo, hoje eu sou um perito em cinema, mas tem uns mistérios do cinema. O momento de maior ganho do cinema é quando a gente está em crise. A crise financeira, social, inflação e tal, é o momento onde o cinema mais bomba. Por quê? Porque é o momento onde as pessoas elas perdem o poder de viagem, perdem o poder de praia, perdem o poder de lazer que é fora. E aí, para não ter nenhum lazer, o lazer primário que sobra é, não, vamos no cinema. Qualquer 30 reais, 50 reais, a gente consegue ter uma noite junto. E aí, enfim. Só que aí eu trouxe isso
do cinema, do contexto social, para dentro de casa. Então, churrasco é aquele cinema no meio da crise. Eu não tenho dinheiro para ir viajar, mas também eu tenho aqui R$30 para pelo menos fazer uma festa. E comer, a gente vai ter que comer, no E caso. comer. Boa, tem mais essa ainda. Né? Você vai ter que comer, porque Se que você não pedir pode uma chamar... pizza, você vai gastar R$100. Por que não pode chamar alguém, né? Então, claro, aí tem churrasco e churrasco, né? Então, você precisa entender assim, onde comprar carne e tal. Mas eu assim, minha média é R$10 por pessoa. As pessoas, quanto que deu por pessoa? Se quiser, é R$10, mas fique tranquilo que tá pago já. Número 5. Enxergue o quadro completo. Primeiro lugar, sai do isolamento. Segundo, adormeça seus planos. 3, simplifique seu estilo de vida. 4, faça mais churrasco. E 5, em tempos de crise, enxergue o quadro completo. A Bíblia diz o seguinte: aquele que tendo posto a mão no arado e olha para trás, ele não é apto para o reino de Deus. Eu adoro esse texto, sabe por quê? Porque eu descobri que a aptidão não vem de habilidade, a aptidão vem de onde você repousa os seus olhos. De onde você olha é diretamente interligado à aptidão que você tem para passar ou não uma crise. A aptidão vem de onde nós olhamos, enxergamos. Então, tire o zoom do seu momento. Tire o zoom. Dá um zoom, assim, abre e saia desse momento. Zoom out. Enxergue o quadro completo. Out. Por quê? Enxergue o que veio antes. Enxergue o que já aconteceu antes. Enxergue o sogro que você tem. Enxergue o filho que você tem. Enxergue a história do teu casamento no dia da crise. E aí dá um zoom e enxergue depois. Aonde você vai chegar. Os teus filhos vão crescer. Repentinamente você vai estar morando em outro país. Repentinamente você vai ter um novo hobby. Entenda. Nós não podemos olhar para trás. No turning back. O passado não existe, então não pesque nele. Não compare o seu hoje com os dias bons que você viveu. Por quê? Porque você está subestimando os dias bons que estão para vir. E aí é nessa comparação momentânea que você pensa que tua mulher não é suficiente. Mas ontem era. Então por que hoje não é? Porque tem a vizinha que é melhor. Então, mas a vizinha vai ter o hoje da vizinha também. E vai ter o amanhã da vizinha onde você fala assim, putz, também não era o que eu pensei. Então tira o zoom. Não feche, não olhe a sua vida como esse momento. Um momento não define. Sucesso é uma soma de momentos que você foi resolvendo um por outro, tá bom? Número 6. Escreva as verdades e erradique as mentiras. Monitore quem você está ouvindo. A importância da fé, né? A fé é a certeza das coisas que eu não enxergo, mas também a fé ela vem pelo ouvir, né? Então você fecha o olho e abre o ouvido, e o órgão mais importante no reino de Deus é o ouvido, então, né? Porque é daqui que vem a fé, aquilo que você crê, aquilo que você vai praticar a partir do que você ouviu. Até tive um domingo no culto, eu tive uma visão, não vi, mas eu entendi essa visão de uma mulher bordando um quadrinho. Acho que até quem estava fazendo isso no meu Instagram veio essa imagem de alguém que estava fazendo. E aí Deus falou assim comigo: quando você fecha o olho pela fé, você está fazendo as coisas não por vista. Então muitas vezes você não está fazendo as coisas por lógica. Quando você vive pela fé, você não está fazendo igual no crochê, igual no ponto cruz, que você tem que fazer um lado e você vai fechar a cruzinha. Várias cruzinhas, isso é um padrão, né? Mas na fé você faz um ponto aqui, um ponto ali, e isso tudo de olho fechado, né? Porque você está ouvindo o que Deus está falando. E aí, às vezes, no momento de crise, você é tentado a olhar e começar a olhar assim e falar assim, meu Deus, quando você abre o olho, você fala, isso aqui não tem lógica, né? E aí, no momento de crise, você tem essa tendência de olhar e falar assim, cara, mas não tá tendo lógica o que eu tô fazendo. Só que, você tá fazendo isso por fé. Você não fez porque você quer fazer um quadro bonito da maneira como o mundo faz. Mas você está fazendo o quadrinho por revelação, que você tá ouvindo, porque você tá ouvindo Deus falando como você é para fazer o quadro, né? E aí Deus falou assim, se você começou com o olho fechado, continue com o olho fechado, né? Permaneça fazendo as coisas por fé e não por vista. Eu me lembro um tempo atrás que eu não via nada acontecendo.
né? Para quem conhece um pouco da nossa história sabe que o último ano e meio foi um ano assim sinistro de todas as coisas, porque uma coisa é os teus planos não darem certo, outra coisa é quando os nossos planos não deram certo. Então você tem uma igreja, você está à frente de uma comunidade, você é pastor de 10 congregações e aí no final tem 10 famílias de pastores que estão esperando alguma resposta e no final as coisas começam a não fechar, não dá muito certo e de repente vem uma angústia de você não enxergar mais. E de fato, sim, eu e a Aline em julho do ano passado, está fazendo um ano que em julho do ano passado nós nos víamos em uma escuridão completa, ministerialmente falando. A gente via a igreja assim indo para um caminho que a gente não sabia conter, mas também sabia que não era para impedir, era para deixar ir para aquele caminho. E a gente foi viajar e ficou 2 meses assim num silêncio na Alemanha. 2 meses a gente tava assim numa caixa escura, a gente não enxergava nada. E nesse tempo Deus falou: escreve, Deus está fazendo. Foi um X da questão, inclusive, que eu mandei para várias pessoas da minha lista. E aí eu escrevi no espelho de casa, escrevi nos vidros: Deus está fazendo. E aí eu me referi ao ponto cego, que enquanto a gente dormia, Deus estava fazendo. Então, entenda que em tempos de crise, Deus ele não entrou na crise com você. Deus continua trabalhando. Deus continua no plano original, perfeito dele, ele continua fazendo. A questão é que a gente entra em crise, mas Deus não entra na crise. Porque na verdade Deus ele enxerga sobre a crise, através da crise. Então eu quero te encorajar a você calar as mentiras. No meio de uma crise surgem as maiores mentiras. Por isso que a gente fala tanta bobagem. Por isso que você tem que fechar a boca. Quando você está em crise, quiet, isolamento, procure um lugar de silêncio. Isolamento não. Não, isolamento. Isolamento de você mesmo. Você acabou de falar, saia do isolamento. Não, sai do isolamento. Eu acabei de falar do equilíbrio. Não fale para todo mundo e nem fique calado. Mas falou para a pessoa ali, agora você cala, você hiberna, adormece, fica assim 3 meses mais reflexivo. Olha que interessante, palavras elas saem pela boca e entram pelas orelhas. A palavra que você tem que tirar, você tira pela boca. A palavra que você tem que pôr dentro de você, entra pela orelha. Essa semana eu falei para a Aline, a orelha, os nossos ouvidos são a boca da mente. Você alimenta a tua mente através daquilo que você escuta. Então, você come através do ouvido. Monitore mais o que você está ouvindo. Eu falei aqui uns dias atrás, né, que o pecado de Adão não foi ter ouvido Eva. Porque na verdade ele ouvia cotidianamente a Eva. A Eva falava todos os dias com Adão. Mas um dia, como qualquer Adão, de novo escutou a Eva. E a gente condena Adão, né? Ah, foi escutar a Eva. Ué, mas ele era a confiança de um marido com uma esposa. Só qual foi o problema? Qual foi o pecado de Adão? O pecado de Adão é que ele ouviu naquele dia alguém que tinha conhecido o mal. Então, selecione o seu ouvido. Não entregue o seu ouvido para quem conheceu o mal. As pessoas estão se relacionando diariamente com o mal. Mal com L. Poneros. Enfermidade, maldade e miséria. 3 coisas que você não foi desenhado para. Uma vida com enfermidade, com miséria e com maldade. Você identificou a enfermidade de uma pessoa? Cuidado, não escute essa pessoa, ela está enferma. Você identificou miséria em uma pessoa? Miséria, o cara é miserável, você sabe que é pobreza, ele tem muito dinheiro, tem isso, tem aquilo, mas continua miserável. Não escute, não forme sua opinião nesse camarada. E terceiro, maldade. Existem pessoas, homens de Deus, ocupam púlpitos, são pastores de igrejas, são líderes de cidades. Mas esses homens, eles carregam maldade. Eles têm a habilidade de ser tão mal, na mesma dimensão que eles sabem ser tão bom. Isso é uma coisa bem interessante. Uma pessoa que consegue muito rapidamente ser bom demais, tenha certeza, ele consegue na mesma proporção ser mal demais. Por isso Deus não é bom. Ensinaram isso errado para nós. Deus é a bondade. É a própria bondade. Ah, Deus é bom, Deus é bom. Não, bom sou eu. Por que você é bom, Cal? Porque eu consigo ser mal. Quem é bom ainda consegue ser mal.
Deus não consegue ser mal, por isso ele é a própria bondade em pessoa. Essa eu aprendi com o pastor Edson Queiroz, pai do Samuel Barbosa, um ancião, um cara que foi uma voz na minha vida há muito tempo. Fechou? Uhum. Tem uma frase ali ainda: nenhuma crise durou para sempre. Conclusão, resumindo, nenhuma crise durou para sempre. Entenda que depois de todo o inverno sempre vai ter uma primavera. E tem mais um também, em tempos de crise: tenha filhos. Boa. Tem muita gente que para de querer ter filha por causa da crise, mas não é isso, né, pessoal? É isso aí. Filhos consolam em muito no meio de uma crise. Filho é o tipo de coisa que, se você não cuidar, quando eles nascem você acha que você não precisa mais de ninguém. Isso é outro problema. De tão maravilhoso que é filhos. Existe uma falta no ser humano que a metade deles não sabe, mas está faltando filho. Eu me lembro que a gente passou 6 anos casado, passamos por dezenas de países, mas um dia eu me lembro como se fosse hoje. A gente estava aqui em casa, eu e a Aline, e algo faltava pra gente. Algo faltava algo. E naquele dia a gente se olhou e falou: meu, acho que está na hora de a gente começar a fabricar. E a gente sabe que um filho, ele substitui milhares de reais. Um filho substitui o carro que você não tem. Um filho substitui a casa que você sonhava e não pôde ter. Um filho substitui muitas coisas. É uma sensação de plenitude, onde quem tem muito talvez não tenha essa sensação. Então... Você tá rico então, amor, né? Na nossa home tem 2 no forno pela fé. Olha só, hein? Que é isso? Um teste de gravidez. Ô, louco! Que é isso? O quê? Por que tá azul? É um maisinho! Você tá grávida? A Aline tá grávida, pessoal, meu Deus! É gol! Sério, amor? A Bethany! Tcharam! Não precisa mostrar assim, é assim, ai, meu Deus amor. do céu. É assim, ó, um maisinho aqui, ó. Meu Jesus. Ó, a Chantal me ajudou lá, ó. Eu prometo que é o último, eu prometo. Eu faço aqui meus votos ao vivo. E pra terminar, pessoal, em tempos de crise, faça sexo, entendeu? Pessoal, meu Deus do céu, hein? Aí você me matou, mano. Meu Jesus amado. Ó, o Jonathan tá até emocionado aqui, Jonathan. Vem aqui, Gazeta, Jonathan. Aê! Aê! Mais um pra gangue! O menino tá falando? Sorriso pra dar o print. Aê! Cadê? Peraí, cadê a... Escondidinho. Pessoal, falta 1 minuto e 50, vai acabar aqui, ó. Ó o print! Aê! Pessoal, Deus é bom. Deus é bom! Ô, pessoal, eu não fiz esse teste de sangue. Não fiquem espalhando essas notícias aí. E eu quero contar pros meus filhos, tá? Não fiquem contando pra Meu eles. Deus! Que é o seguinte, pessoal. Se for menina, o nome dela é Bethany Marine Ditt. Se for menino, a gente faz um sorteio aqui e a gente vê qual... Se for menino, é tétano. Tétano? É, Bethany ou tétano. Bétano. Obrigado, pessoal. Uhul! Deus abençoe vocês. Amanhã eu tô aqui com o Noan, que é lá de Orlando. Gente boa, um cara sensacional, motociclista, fundou um motoclube. E para quem não sabe, eu sou motociclista também. Tenho uma Harley 1200, adoro moto, adoro tudo, motocross, etc. Então, pessoal, muito obrigado já pelas homenagens, obrigado por vocês fazerem parte desse momento, a gente poder dividir isso com vocês. Fui surpreendido agora, não sabia e, ó lá, já tem Noah lá. Pessoal, em tempo de crise tem que ter filho. Olha, eu tô de prova que não sabia nada, hein? Então, um beijo pra vocês, amo vocês, Deus abençoe a todos e até!